Nós estamos hoje no 64º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é o amor que excede todo entendimento. Efésios capítulo 3, versículo de número 19. Nós vamos fazer esta leitura da palavra. Diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Obrigado, pode ocupar o seu assento. Aqui está o ponto alto da intercessão de Paulo pelos irmãos. Depois do apóstolo falar das dimensões do amor de Cristo, ele chega à conclusão que a nossa mente é incapaz de entender o amor divino em sua totalidade. O amor divino que experimentamos é apenas um rio do oceano inesgotável. E é este amor que nos preenche completamente diante de Deus. Então o apóstolo Paulo chega a esse ponto culminante, ao ápice, ao clímax, ou como você queira. Ele chega ao ponto mais alto, ao cume da montanha, na intercessão por esses irmãos. E ele diz, a primeira parte que nós vamos trabalhar aí, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. A primeiro aqui, quando ele fala a conhecer, essa palavra conhecer aqui significa, além de conhecer, saber por meio da experiência pessoal. Então o amor ele tem que ser experimentado. Significa conhecer o amor de Deus demonstrado no envio de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E agora, a partir do momento quando nós passamos a de fato, a experimentar esse amor demonstrado pelo envio de Jesus Cristo, e nós passamos depois de experimentar esse amor, passamos a estar em obediência a Deus, baseado nesse amor revelado. Então nós passamos a guardar a palavra, cumprir a palavra de Deus, baseado no amor de Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, eu só sei o que é amor verdadeiro, porque Deus me amou primeiro. Esse é o primeiro ponto importante que nós temos que entender. Eu só sei o que é amor verdadeiro, porque Deus me amou primeiro. Está escrito em 1 João 4,19. Nós só amamos a Ele, porque primeiro Ele nos amou. Eu não teria capacidade por si só de amar a Deus, até porque eu não sabia o que era amor. Eu só pude entender o que é amor, porque Ele revelou o seu amor através do seu Filho. Então, esse amor revelado de Deus agora me faz eu conhecer. Então, eu experimento esse amor. É experimental, é provado. Por isso a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então, nós provamos desse amor. E após eu provar esse amor, ou seja, então eu passo a amar a Deus, porque eu entendi, eu sei agora o que é o verdadeiro amor. E o amor é divino, presta atenção, o amor não é uma questão humana, o amor é divino, pois é o fruto do Espírito. Está escrito em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito aí diz lá, amor. Então, é um dos aspectos, do fruto do Espírito, é o amor. Então, é uma obra que Deus ministra em nós, é uma obra que Deus manifesta sobre as nossas vidas. E este amor de Deus revelado, manifesto na pessoa bendita de Jesus Cristo, agora a Bíblia diz que é derramado em nossos corações abundantemente pelo Espírito Santo. Está escrito em Romanos 5:5 que Deus derrama o seu amor em nós através do Espírito Santo que nos foi dado. E ali esse derramar é como se fosse um dilúvio de amor. O Espírito, que pena que você não entendeu. O Espírito Santo, esse derramar é como se fosse uma cachoeira, sabe?
é algo copioso que vai sendo derramado no nosso ser, que vai sendo derramado no nosso interior. Então quem faz essa obra extraordinária é o Espírito Santo. E a minha oração aqui nessa noite é que Deus nos dê um dilúvio de amor, um derramar copioso. Acerca do amor de Cristo, nós precisamos saber. Agora eu vou fazer uma exposição de João 4, do 7 ao 12 e o verso 20. É claro que do resumo, tá bom? Veja só, acerca do amor. Olha o que a Bíblia diz. 1 João 4, do 7 ao 12. Amados, amemo-nos uns aos outros. E por que eu posso agora, por que agora eu sei amar o meu irmão? Porque Deus me ensinou o que é amor. Se Ele não me ensinasse o que é amor, eu não saberia amar Ele e não saberia amar o meu próximo. Então, amados, amemos uns aos outros, porque aqui você troca essa palavra, aqui eu não vou trocar de tradução, mas você troca essa palavra caridade por amor, tá? É mais correta, é que essa palavra era usada antigamente, mas hoje a caridade no português tem um sentido de alguém que oferece algo para alguém que trata um ato de bondade, e o amor é muito mais do que isso. Então, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então perceba nesse versículo 7 aí, a primeira coisa que nós temos que entender é: o amor é a marca distintiva dos discípulos de Jesus. Jesus falou em João 13:35 assim: se amarmos uns aos outros, todos conhecerão que somos seguidores de Cristo. Então o amar ao próximo é a marca distintiva da vida cristã, do cristianismo. Então, se o cristianismo tem uma marca, qual é a marca central do cristianismo? O amor. Então, quando nós nos amamos uns aos outros, Jesus está dizendo: assim o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos. Então, só pode ser chamado de discípulo de Jesus quem de fato ama. E perceba, aí ele diz: qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então entenda, o amor é essência. O que é essência? É a mais importante característica da pessoa. Então o amor é a essência da nova criação. Perceba, só quem nasce de novo pode experimentar o amor e consequentemente conhecer a Deus, porque Deus se revela em amor. Então ele diz aqui no versículo 7, eu estou no versículo 7, ele diz aqui, qualquer que ama é nascido de Deus. Então presta atenção, uma pessoa só vai passar a amar se ela nascer de novo. E eu estou dizendo o verdadeiro amor, tá certo? Porque existe um amor humano, mas esse amor aí é um amor fracassado, é um amor cheio de interesses, é um amor por trocas, entende? Não é um amor verdadeiro. Então o amor verdadeiro aqui no caso somente é específico, é o amor de Deus. Então o texto está dizendo: qualquer que ama é porque ele é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus assim se revelou em amor. Agora versículo 8, veja só o que ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então perceba uma coisa, uma pessoa que não ama, o texto está dizendo, ela nunca teve uma experiência com Deus, ela não tem conhecimento de Deus. Ela pode saber que existe um ser divino, tá certo, todo mundo sabe, entende, tem um ser divino que criou todas as coisas, mas ainda ele não conhece, porque você saber de alguém é uma coisa, agora você conhecer esse alguém é outra coisa totalmente diferente. Então a pessoa que ama, ela vai passar a conhecer a Deus, porque Deus, eu já disse, isso você vai ouvir várias vezes essa mensagem, Deus se revela em amor. Então todo aquele que passa a conhecer a Deus, automaticamente ele vai amar. É impossível alguém se encontrar com Deus, nascer de novo e não ter o amor enraizado no seu ser. É impossível que isso aconteça, tá certo? Perceba, se Deus é amor, então a base, presta atenção, a base da criação, da sustentação, porque Deus criou e sustenta todas as coisas. Por que esse mundo não desapareceu ainda? Porque Deus sustenta ele. E então a criação, presta atenção,
se Deus é amor, então a base da criação, da sustentação, da restauração, porque o homem se perdeu e Deus veio restaurar o homem através de Cristo, e ainda da glorificação, porque Deus falou que vai nos levar para um novo céu e uma nova terra. Isso fala da glorificação. Então a base de tudo isso é o quê? É o amor. Isto é, Deus criou os céus e a terra por amor. Deus sustenta todas as coisas por amor. Deus veio restaurar o homem que estava caído e perdido por amor. E por que Deus vai levar o homem para uma nova pátria, para um novo céu? Por causa do amor. Diga, o amor é a base de tudo. Versículo 9: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Vamos trabalhar isso aqui, ó. Então perceba, a palavra unigênito aí significa único do seu tipo, exclusivo, tá certo? Deus só tem um filho de geração, que no caso aí, Jesus, o verbo se fez carne, ou seja, Deus tomou a forma humana, gerado pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus nasce, ou seja, ele se manifesta aqui na terra, ele tem essa nomenclatura de filho de Deus, tá certo? Então, agora, por isso que ele é único, não tem outro igual a ele, nunca, jamais existirá. Jesus é o filho unigênito, é o único da sua espécie, tá certo? Agora perceba isso aqui, o amor, olha só, Deus manifesta o seu amor nisso, que Deus enviou o seu único filho. Deus o fez o quê? Enviou. Então o amor é missional. Se Deus enviou, presta atenção, se Deus enviou, e se enviar aqui está falando da obra missionária, tá certo? Então entenda uma coisa, o amor é missional, ou seja, busca levar o perdido a Deus. O que é a missão de Deus? É levar o perdido em comunhão com Deus novamente. Então o amor de Deus, ele é missional. Deus ama tanto a obra missionária, que no caso é as almas, que fez o seu único filho missionário. E qual é o campo de trabalho de Deus? Todo mundo, toda criatura, tá certo? Então aqui é coisa tremenda aqui do céu. É claro que nós não decidimos o que os nossos filhos serão, que Deus tem uma obra específica na vida de cada um. Mas a oração de todo pai deveria ser que Deus fizesse do seu filho um missionário do reino. Porque a pessoa não pode ser um missionário como aquele que é enviado especificamente, no caso, eu sou um missionário vocacionado, enviado de fato, integralmente na obra de Deus. Mas isso não significa, eu claro que gostaria que todos os meus 3 filhos seguissem o mesmo caminho que eu e a mãe deles, mas isso não sou eu que vou decidir, é uma obra que Deus tem que fazer no coração deles. Por vontade minha, seria como eu sou. Mas aí vai depender da obra que Deus tem com eles. Mas a minha oração, ainda que eles não sejam missionários na obra de causa específica, que eles sejam missionários do reino de Deus. Aonde eles estejam, façam missão. Aonde eles estejam, ganhem almas. Aonde eles estejam, fale de Jesus. Porque o amor é missional. Então toda pessoa, entende, que ama, ela vai desejar ganhar vidas para Cristo. Ela vai desejar levar a pessoa que está perdida para ser reconciliada com Deus. Ela vai orar por isso, ela vai jejuar por isso, ela vai interceder por isso, entende? Porque o amor é missional. Agora ele diz aí no versículo 9, para que por ele vivamos. A palavra vivamos aí no original significa ter vida verdadeira, passar a vida no modo de viver e agir. Em outras palavras, Cristo é o padrão absoluto do que é agradar a Deus. E se ele não nos ensinasse, nós nunca saberíamos como fazer a vontade de Deus, tá certo? Jesus, perceba só, ele desceu aqui na terra e nos ensinou como agradar a Deus. Jesus não agradou em tudo ao Pai? Ele não foi perfeito em agradar ao Pai? Ele não viveu de forma perfeita, sem defeito, sem falha nenhuma, ou seja, ele foi totalmente agradável a Deus, porque ele não pecou. E aonde não há pecado, não há desagrado. E agora perceba, ele nos ensina, tá certo? Por isso diz em João 13:13, o que está escrito lá em João 13:13? Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também. Então percebe isso aqui comigo, olha só que coisa tremenda.
Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele pegou e disse assim: assim como eu fiz, eu dei o exemplo para vocês, agora que também vocês venham passar a fazer. Então, ou seja, Jesus ele desceu aqui na terra e nos deu o exemplo claro de como agradar ao Pai, como fazer a vontade de Deus. E agora, como ele veio e cumpriu toda a vontade de Deus, ele fez toda a vontade de Deus, então nós passamos a seguir o seu exemplo. E quando nós seguimos o seu exemplo, estamos vivendo a vida de Cristo sobre a nossa vida. Tá certo? Agora perceba, versículo de número 10. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação significa tornar favorável, tornar aceitável, ou seja, Jesus é que nos tornou aceito diante do Pai, Jesus que nos tornou através do seu sacrifício agradáveis diante de Deus, porque nós éramos repugnantes por causa dos nossos pecados, e o pecado torna o homem repugnante diante dos olhos do Senhor, mas aí vem Cristo e propiciou, nos tornou favoráveis a Deus. Então escute isso aqui, o amor é uma entrega total da vida em prol, porque o texto diz, quando Cristo nos amou, ou seja, o amor de Deus, o amor de Cristo, é revelado o que? Na entrega total de Jesus. Jesus se entregou o que? Totalmente. A Bíblia diz que a vida do ser humano está na onde? Está no sangue. A vida do ser humano está na onde? E o que Jesus derramou na cruz? Ele derramou toda a vida dele. Toda a vida de Jesus foi derramada. E ele derramou em favor de quem? Em favor de nós. Então escute isso aqui em alto e bom som. O amor é uma entrega total da vida em prol de Deus e em prol da causa de Deus. É por isso que a pessoa que faz com amor, tudo que ela faz é bem feito. E o que é fazer com amor? É fazer de todo o coração, é fazer sem reservas. É por isso que se alguém se entregar totalmente a Deus, se entregar totalmente ao Senhor sem reserva, ele vai dar o melhor que ele tem diante da presença do Senhor. Agora entenda uma coisa, quando amamos, nós entregamos totalmente a Deus, nos entregamos a Deus e a sua causa. E para quê? Jesus se entregou totalmente, para quê? Para a propiciação, de quem? Dos perdidos. Então Jesus se entregou em favor do próximo. Então quando eu me entrego totalmente a Deus por amor, eu estou entregando a minha vida em prol de outras pessoas. Ou seja, o propósito de eu me entregar totalmente a Deus é para que outras pessoas sejam alcançadas com a salvação em nome do Senhor. E isso é amor. Versículo 11, veja só: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aí aqui nessa noite vem a pergunta: como Deus nos amou? Ele está dizendo, amados, se Deus assim nos amou. Aí vem a pergunta: e como é que Deus nos amou? Eu uso um texto aqui para poder falar como Deus nos amou. Sabe qual é o texto que eu quero usar? A respeito da parábola do bom samaritano. Jesus contou essa parábola quando um homem chegou para ele, um doutor da lei chegou para ele e disse assim, o que eu devo fazer para cumprir a lei de Deus? O que eu devo fazer para cumprir a vontade de Deus? Aí Jesus falou: como você lê na lei? Ele falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o homem perguntou: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus entrou com essa parábola. Aí Jesus fala que um homem estava descendo de Jerusalém e indo para Jericó, e quando ele desce de Jerusalém para Jericó, o texto diz que apareceu o quê? Ladrões salteadores. E esses ladrões salteadores que apareceu, o que eles fizeram?
o texto diz que caiu na mão dos salteadores, ou seja, aqueles homens foram e roubaram ele. E depois o texto diz lá em Lucas 10:30, além de cair na mão dos salteadores, ou seja, esses salteadores o despojaram, ou seja, roubaram os seus bens, saquearam aquilo que ele tinha. Depois ainda a terceira, a Bíblia diz que espancaram aquele homem. E quarto, deixaram ele meio morto. Perceba, olha o que o texto diz. Primeiro, caiu na mão dos ladrões salteadores. Depois, eles os despojaram. Terceiro, espancaram. E quarto, deixaram meio morto. Então veja como o amor de Deus se manifesta, porque isso aqui fala de nós. Nós também caímos na mão do salteador, chamado Satanás. Satanás, nós caímos na mão do outrora, nós caímos na mão do inimigo, estávamos sob o domínio das trevas. Aí o que aconteceu? Ele nos despojou. O que ele despojou? Ele roubou o direito de eu ser filho de Deus. Ele nos roubou da comunhão com Deus. Ele nos roubou da glória de Deus. O que mais que o texto diz? O espancando, ou seja, todo ser humano está espancado com as aflições da vida. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Essa vida é um lugar de ringue, é um ringue, aqui é boxe para todo lado. Essa vida bate dia e noite, e é isso. Agora as aflições do mundo tomaram conta do homem. E aí como que o ser humano ficou? Ficou meio morto. Como assim meio morto? Ficou num estado de condenação, porque agora o homem morreu espiritualmente, vai morrer fisicamente e no final de tudo ainda vai morrer eternamente, a separação total de Deus por toda a eternidade. Esta era a situação que estávamos. Aí diz a Bíblia que passou um sacerdote, olhou para aquele homem nessa situação, roubado, espancado, afligido, meio morto. O sacerdote passou de longe, passou o levita, passou de longe, mas aí chegou o bom samaritano, e o bom samaritano fez o quê? Olha só o que é o amor de Deus, olha só como que Deus nos amou, presta atenção, em Lucas 10, 33, 34, diz: primeiro, aquele samaritano se moveu de íntima compaixão. A palavra íntima compaixão, se mover de íntima compaixão, ele se moveu das suas entranhas, tá certo? Então Deus olhou para nós e viu o nosso sofrimento. Deus olhou para nós e viu como que nós estávamos padecendo. Aí Deus olhou e falou: preciso fazer alguma coisa por ele. Então Deus se move com compaixão, e esse mover de Deus significa: eu vou socorrer ele, eu vou ajudar ele. O que mais que o texto diz? Moveu-se de íntima compaixão, aproximou-se daquele homem caído, porque é Deus que vem até nós, é a graça que nos alcança, atou-lhes as feridas, colocando vinho e azeite, que é símbolo de alegria e de cura, tá certo? E ainda colocou na cavalgadura, e carregou, ou seja, presta atenção, Jesus é que passou a carregar nossas cargas, olha só. E ainda o que mais que fez? O texto diz: e cuidou dele, foi lá e cuidou daquele homem, pagou uma estalagem e ele foi cuidado. Então esse é o amor de Deus. Deus fez isso conosco. A gente estava no domínio das trevas, Satanás tinha nos roubado, a gente estava sendo espancado pelo pecado e pelo mundo, e a gente estava condenado ao inferno. Aí Deus nos amou e fez o quê? Nos achou caído ali e não passou de largo. Deus foi lá, se moveu, foi ao nosso encontro, foi lá nos resgatar, foi lá nos alcançar, deitou azeite, aleluia, vinho, ou seja, a alegria da salvação e a cura do Espírito Santo. Ele carregou os nossos fardos e ainda falou: eu cuido de você. Detalhe, aquele bom samaritano, o que ele fez? Ele pegou e disse assim: ó, presta atenção, cuidou dele, colocou ele numa estalagem e falou: eu volto, enquanto eu voltar, eu deixo você cuidando dele, tá certo? É o que Jesus fez conosco. Ele foi e nos deixou na mão do Espírito Santo. Agora entende o que Jesus falou para Pedro? Você me ama? Faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Quer ver o amor de Deus? Aqui, ó, que o texto diz: assim como Deus amou, amém. E como Deus amou, então nós temos que amar. E como nós temos que amar? Tem muita gente espancada aí fora, tem muita gente que foi saqueada. O Satanás roubou a alegria, roubou a imagem, roubou a semelhança de Deus, roubou dele a salvação, roubou tudo. Ele não tem mais nada, já não tem prazer em nada, está perdido, está caído, está meio morto, está afligido,
perdido, está nas depressão da vida, está lascado na vida. Aí a igreja que tem o amor de Deus, o que a igreja faz? Assim como Deus me ensinou que é amar, eu vou agora amar esta alma, amar esta vida. É por isso que Jesus falou: assim como eu fiz, façais vocês também. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Versículo agora de número, eita, coisa fina, hein? Versículo de número 12, agora essa aqui, hein? Ó, presta atenção. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Agora presta atenção aqui. O texto diz que ninguém jamais viu a Deus, tá certo? Ninguém viu a Deus, ninguém, jamais. A não ser os discípulos que viram Jesus, que é Deus em forma humana. Mas Deus, nessa essência divina, tá certo? Nessa essência divina, celestial do céu, ninguém nunca viu, tá? Ninguém nunca viu, presta atenção. Agora, olha o que o texto está dizendo: se nós nos amamos uns aos outros, Deus está. Então presta atenção, ninguém tem a capacidade de ver Deus. Mas só que se eu amo, Deus está onde? Deus está em mim. E se alguém me ver cheio de amor, vai ver quem? Oh, meu Deus. Escute isso aqui que é muito sério. Se Deus está em nós, as pessoas conhecem quando eu amo o meu próximo. Aí veja só, aí é que está o negócio. Tem pessoa que fala assim: eu amo a Deus, mas ele não consegue amar o seu próximo, ele não consegue amar o irmão. Olha o que a Bíblia fala sobre isso, 4:20. Está vendo aí, ó? Não desanima de ser crente não, hein? 4:20. Olha lá. Se alguém diz eu amo a Deus e aborreço, aqui aborreça, perseguir com ódio. Então, se diz eu amo a Deus e aborreço a seu irmão, olha lá. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eu amo a Deus, mas tenho inveja do meu irmão. Isso não é amor. Deus desconsidera esse amor. Eu amo a Deus, mas puxo o tapete para ver o meu irmão cair. Isso não é amor. Deus desconsidera esse amor. Tu não nasceu de novo, tu precisa nascer de novo. Perseguir com ódio, aqui aborrecer é perseguir com ódio, tá certo? É mais ou menos o que os irmãos de José fizeram com ele. Os irmãos de José amavam ele? Usa a mesma palavra, aborreciam, perseguia com ódio. E agora, José amava os irmãos? José amava os irmãos ou não amava? E por que José amava os irmãos? Porque o amor de Deus estava nele. Porque os irmãos só lascaram o pau nele, só fizeram mal nele. Mas quando os irmãos estavam com fome, passando necessidade, José falou: vem cá que eu vou alimentar vocês, vou dar de comer para vocês, vou dar de vestir para vocês. E tem uma coisa, não vou jogar nada na cara, pode comer, pode beber, e vai para a melhor terra que te gozem, eu vou sustentar vocês. Quem quer ser cheio desse amor de Deus? Então nisto o meu amor por Deus é revelado quando eu amo o meu próximo, tá certo? Então quando eu passo a amar o meu próximo, oh meu Deus, eu estou revelando que eu amo a Deus. Escute, quando você está amando o seu irmão, Deus está dizendo, é a mesma coisa de você estivesse amando a Deus. Por isso Jesus falou para Pedro: você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Porque a forma como você vai cuidar das minhas ovelhas revela o amor que você tem por mim. É por isso que alguém que é desleixado com as coisas de Deus, ele já está revelando o nível de consideração que ele tem por Deus. Então presta atenção, é por isso que quem ama chega primeiro. Ele arruma, ele organiza, ele vê se está tudo certo. Pode ver, toda pessoa que faz com amor, ela faz, chega em cima da hora, a pessoa faz com detalhe, ela faz com carinho. Veja alguém que arruma uma mesa de qualquer jeito e alguém que arruma uma mesa com amor. Está entendendo a diferença aí, irmão? Aleluia, senti que o glória diminuiu agora no amor, hein? Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Mas como Jesus apareceu para a igreja de Éfeso na carta de Apocalipse, ele disse: eu te digo, volte para o teu primeiro amor. Deixa eu ir adiante que eu tenho muito conteúdo, gente. Versículo, ainda a parte A que nós estamos trabalhando, né? Ele disse assim, olha só que maravilha. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, excede. A palavra excede, escuta isso aqui é uma parte muito importante desse estudo. A palavra excede significa ultrapassar, ir além, é algo extraordinário. Então, é como, eu preciso isso aqui para você entender, me ajuda aqui o pastor Marcelo, pega essa jarra de água aqui, presta atenção, esse copo aqui tem limite ou é ilimitado? O limite dele é o que? Isso aqui acho que tem 300, né, ml, esse é o limite dele. Então, sei lá, quanto? Obrigado, é isso aí, tem 180 ml, esse é o limite, Agora, agora veja só, ele é o limite, então, ele recebeu 180, olha o que acontece se ele receber mais. Aí. O que aconteceu aqui? Excedeu, ultrapassou. Então, assim é o amor de Deus. Nós temos limitações, mas o amor de Deus é ilimitado. Os exemplos ajudam a gente a entender, né? Agora escuta isso aqui. O amor de Deus está acima do conhecimento e entendimento humano. É uma glória que excede. Veja só, o amor de Deus, ele é transformador. Agora nós vamos trabalhar esse texto aqui de 2 Coríntios 3, do 7 a 11 e depois o versículo 17 e 18. Veja só, dobre a sua atenção. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, qual era transitória, ou desvanecente, ou estava sendo abolida. Essa parte transitória, e cabe essas traduções. Veja só, o que é o ministério da morte? Aqui ministério da morte, gravado com letras em pedras. Aqui está falando da lei. Quando Deus deu a lei para Moisés, Deus escreveu na onde? Nas duas pedras, certo? As 10 palavras, como alguns dizem, ou os 10 mandamentos, é um resumo da lei. É o resumo da lei, tá certo? Tem quatro leis em relação a Deus e 4 leis em relação ao homem. Não vou detalhar aqui porque não é questão do estudo, é só para você entender o que é o ministério da morte gravado em letras de pedras aí. Agora perceba isso aqui, o texto está dizendo que esse ministério, o ministério da lei, ele veio em glória, ele se manifestou em glória, veio em glória. Vamos trabalhar isso aqui. Primeiro, o ministério da morte gravado em letras de pedra é o quê? A lei é um assassino no sentido de que traz conhecimento do pecado. A lei mostra que eu sou pecador. Por quê? A Bíblia diz, está escrito, não faça tal coisa, e se não tivesse escrito não faça tal coisa, eu não sabia o que era pecado. Então, conhecimento, eu sei que eu tenho conhecimento do pecado por causa da lei, tá certo? Por causa da lei. Deus falou, não coma desse fruto proibido. O homem foi e fez o quê? Transgrediu o quê? A lei de Deus. O homem foi e transgrediu a lei de Deus. Agora presta atenção, aqui nós estamos falando, agora no sentido da lei de Moisés. E lá, o que acontece? Lá estava escrito, um exemplo, se alguém for e matar alguém, essa pessoa vai ter que morrer, porque é olho por olho e dente por dente, tá certo? Então assim estava escrito na lei, assim era escrito. Então a lei atua como ministro da morte, porque ninguém por si só pode satisfazer as exigências da lei. E a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então a lei estava escrito lá, ó, se você fizer tal coisa, por exemplo, for pego no ato de adultério, o que tinha que fazer com a pessoa? Tinha que apedrejar. A pessoa praticou a obra da idolatria, isso também era pecado para a morte, tá certo? Então estava escrito na lei. Então por isso que o ministério da lei é o ministério da morte, porque ele mostra ou seja, me traz o conhecimento do pecado, tá certo? E me mostra que eu sou um pecador.
E o problema aqui, o que é o problema? Lá Deus mostrou a sua vontade através da lei. Só que o que acontece? Nós, por nós mesmos, a gente não tem condição de fazer a vontade de Deus. A gente erra, a gente peca porque a nossa natureza é caída. Depois que Adão pecou, a gente tem uma natureza caída, tendenciosa ao pecado, tá certo? Então Deus foi e colocou a lei, mas ninguém consegue perfeitamente, por si só, cumprir a lei de Deus. Então as pessoas no antigo pacto, o que acontecia? As pessoas iam, pecavam e acabavam morrendo. Lembra Acã? Acã não pegou aquela capa babilônica, não escondeu o seu pecado. Quando o pecado foi revelado, o que aconteceu com ele? Foi morto, porque esse era o ministério da morte, gravado em letras de pedras. Ou seja, Deus falou, a alma que pecar, essa alma então, ela morrerá. Agora, por que o texto diz que ela veio em glória? Ela veio em glória porque quando Deus entregou a lei a Moisés, irmão, Deus desceu no Sinai. Deus veio acompanhado dos anjos, foi uma festa, houve trovões, relâmpagos, irmão, Deus fez uma festa, lá foi tanta glória, que o Sinai fumegava, era fogo, era glória, os anjos festejavam diante das leis, irmão, pensa, de uma forma poética, Moisés registra isso em Deuteronômio, aquele dia da entrega da lei foi uma festa tremenda, celestial, porque Deus estava revelando a sua vontade para o ser humano, tá certo? E a lei veio em glória de tal maneira, agora você entende por que a face de Moisés resplandecia no monte? Por causa da revelação da vontade de Deus. Aí a face de Moisés estava brilhando, e quando o povo via aquela face, o que o povo fazia? Se escondia de medo, porque o povo não tinha condição de cumprir a lei de Deus. Aí o povo dizia o quê? Cobra e põe um pano no teu rosto, porque nós estamos vendo muita glória aí, tem muita verdade aí, nós estamos cheios de mentira, então cobre o rosto, para essa luz não mostrar o nosso defeito. Pegou aí o mistério? Agora veja, só que o texto diz que a lei veio em glória, tá certo? Mesmo que ela só vinha, mostrava que o homem é pecador, só que o homem não tinha condição de fazer a vontade de Deus, só mostrava a vontade de Deus, mas a lei não me capacitava a fazer a vontade de Deus. E aí onde as pessoas iam pecando e morrendo, pecando e morrendo, pecando e morrendo. Só que agora o texto diz que essa glória da lei aí era o quê? Era transitória. Vamos ficar nessa palavra, transitória, passageira. E por que era transitória? Aí pega isso aí, por favor. Porque Cristo proveu um melhor pacto. É por isso que nós não estamos na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. A lei trazia consigo a condenação, ou seja, por sua natureza, pela natureza caída do homem, e era incapaz de cumprir a lei divina. Então a lei trazia consigo a condenação, mas agora a nova aliança traz vida. Um exemplo, a mulher de João 8 lá, a pecadora, que a Bíblia denomina ela assim, ela foi pega no ato adulterando, o que a lei dizia? Mata. Só que aí veio uma melhor lei, agora veio uma melhor aliança. Aí o que Cristo fez? A lei diz que ela tem que morrer, mas eu, aleluia, que faço um novo pacto, faço uma nova aliança, eu digo para ela, está perdoada, vai e não peques mais. Então veja, Deus mudou, Deus tira agora a lei e estabelece a nova aliança, porque agora Deus não só mostra que o homem é pecador, Deus não só mostra a sua vontade, agora Deus dá condição para o homem fazer a sua vontade. Porque quando Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais, Jesus está estabelecendo a sua libertação na vida daquela mulher. Veja só, versículo 8 ao 9, vai ficar mais claro para vocês isso aqui. Esse texto aqui é um texto bem tremendo. Versículo 8, ó. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 9, eu já explico aí. Porque se o ministério da condenação, ou seja, da lei, foi glorioso, muito mais, excederá em glória o ministério da justiça. Então vamos lá explicando isso aí. Quando fala o ministério do Espírito, é o quê? É o Espírito Santo que ministra a nova aliança. Ele aplica a obra de Cristo no nosso coração. Quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Quem é que através da palavra me faz entender que Cristo está sentado à destra do Pai? É o Espírito Santo. Quem é que gerou em mim a filiação? E eu não tenho espírito de escravidão, mas eu digo, eu sou um filho de Deus. É o Espírito Santo. Então, qual é o ministério que nós vivemos hoje? É o ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo que
aplica a obra salvífica de Cristo em nosso coração. Aí agora o texto diz o quê? Que o ministério, olha lá, o ministério da condenação da lei que foi dada por Moisés, veio em glória, era glorioso porque mostrava ali a vontade de Deus, tá certo? Então a lei veio em glória porque mostrava a vontade de Deus. Agora o ministério da justiça excede, ultrapassa, por quê? Porque nós vivemos da justiça de Cristo. Ele é justo e justifica os que creem em seu amor, entende? Então o ministério da justiça, o que é a justiça? Presta atenção, todo ser humano é injusto, não existe ser humano justo, não existe. Todo ser humano pecou, então ele é o quê? Injusto, ele tem dívida com Deus, ele deve para Deus. Só que agora Jesus se revelou em amor, e aí o que ele fez? Ele cumpriu toda a lei divina. O único que não falhou em uma só lei foi Jesus Cristo. E aí quando ele cumpre a lei e ressuscita, e agora ele diz o quê? Todo aquele que crê em mim, eu vou justificar essa pessoa. Todo aquele que acredita em mim, ou seja, eu vou declarar essa pessoa justa por causa do meu sangue que foi derramado na cruz. Então, agora veja só, versículo 10 e 11. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Aqui excelente é a mesma palavra que fala exceder, que Paulo fala em Efésios. Agora versículo 11, veja, e eu explico. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Em outras palavras, se colocado em comparação a lei dada por Moisés e a nova aliança dada por Cristo, ou seja, não tem comparação. A lei não era a solução para a condição dos pecadores, mas a nova aliança dada por amor é a consumação do plano de Deus para a salvação. A lei vinha e mostrava, tu é pecador, a vontade de Deus é essa, só que eu não conseguia fazer a vontade de Deus. Paulo falou, o bem que quero fazer não faço. Então eu não conseguia, mas só que essa lei, por revelar a vontade de Deus, ela veio em glória. Só que essa glória era uma glória transitória, porque Deus proveu uma maior glória, Deus proveu uma melhor aliança, e essa aliança foi dada à base do amor. Deus amou, Deus amou, Deus amou, aleluia! E agora a lei de Deus é baseada no amor. Entende? Este amor excede, ultrapassa o conhecimento e entendimento. Por quê? Pois Deus nos fez a sua casa. Agora nós somos habitação de Deus, e para nos transformar permanentemente. A lei não tinha o poder de transformar o pecador. A lei só mostrava, é pecador, morreu então, ou pecou então tem que morrer. Agora Cristo não, ele mostra que eu sou pecador, mas ele me restaura, ele me regenera, ele transforma a minha vida. Aí veja o que acontece conosco. 2 Coríntios, eu vou ler 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não estou mais no domínio de Satanás, porque o Espírito Santo opera em mim, o Espírito Santo mora em mim. Eu sou casa de Deus, ele me santifica, ele me purifica, ele me limpa de toda imundícia. O que acontece? Pelo Espírito Santo habitar em mim e me libertar, eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Eu sou livre, eu sou livre. Diga forte, eu sou livre. Neramanda caça calabaia. Então agora pelo Espírito Santo habitar em nós, presta atenção, esse é o ministério do Espírito Santo. A lei de Deus é baseada no seu amor. Agora ele não simplesmente mostra a vontade dele, ele mostrou a vontade dele e falou, agora eu te dou condição de você fazer a minha vontade, porque a minha lei é baseada no meu amor, aleluia, no amor de Jesus. E agora essa liberdade que nós alcançamos, ou seja, nós somos livres
para fazer a vontade de Deus. O pecado não pode mais me dominar, o vício não pode mais me dominar, a tua mão não pode pegar, presta atenção, se você for liberto, a tua mão não pode te pegar, e eu sei do que eu estou falando aqui, porque eu estou por revelação, a tua mão não pode pegar no cigarro e te obrigar a colocar o cigarro na boca, o teu nariz não pode pegar um papelote de cocaína e voltar a cheirar novamente, porque o Espírito Santo habita em você, tu és liberta. Quem adora a Deus pela liberdade de Cristo Jesus, se tu permaneceres nesse amor, não retrocederás jamais. Versículo 18, Deus está libertando gente aqui de droga, tem pessoa que está querendo voltar a usar, viu? Deus te viu, te pegou, viu? Tu estava na quebrada, mas Ele te pegou hoje aqui nesta noite. Tu não vai colocar esse nariz no pó coisa nenhuma, vai colocar no pó da oração, vai colocar o teu rosto no pó. Levanta a mão porque Deus está libertando aqui, eu estou debaixo de uma revelação de Deus. Anácia candarachanda calabarasai, alabachanda candarabacópia. Esse trauma não pode te prender, essa dor não pode te prender, essa mazela do pecado não pode te prender. O Espírito Santo habita em você. E quando Ele me liberta, aí olha só o que acontece. Por que esse amor, ele transcende todo entendimento? Porque é uma glória excelente, é uma glória que ultrapassa os limites humanos de compreensão. Olha lá, agora com a liberdade que eu tenho em Cristo, olha lá, mas todos nós com cara descoberta, eu não tenho mais nada para esconder de ninguém. Com cara descoberta, eu não preciso fazer que nem Moisés, colocar um pano aqui para esconder, não vou esconder coisa nenhuma, porque eu estou de cara limpa, Jesus me limpou, com a cara descoberta, refletindo como um espelho, olha lá, a glória do Senhor, somos o quê? Transformados, de glória em glória, de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Sabe por que esse amor excede? Eu estou sendo transformado, e chegará um dia que eu serei totalmente transformado, aonde Deus tirará a capacidade que nós temos de pecar, porque nós temos capacidade hoje de pecar, só que na transformação do arrebatamento, Deus Ele tirará toda a capacidade do homem de pecar, e essa transformação vai ser assim, ó, num abrir e num piscar de olhos. Aleluia. Eu e você estamos sendo transformados na imagem de Jesus Cristo, de tal maneira que alguém olhar para nós vai nos identificar com o próprio Cristo. Olha, como um espelho. O que é um espelho? Quando você olha para o espelho, quem que você vê? Você vê você próprio, tá certo? Então quando você olhar para Deus, é como se estivesse olhando para o espelho. Essa é a transformação que a Bíblia está dizendo, que nós estamos vivendo. De tal maneira, quando eu olhar a Cristo, eu vou me achar nele. Meu Deus. É o que eu disse, ultrapassa, transcende. Por isso que alguém pode ficar com um misterinho aí, mas vamos lá. Todo entendimento, então excede todo entendimento. Vamos lá. A palavra entendimento significa vir a entender, compreender. Chegar ao entendimento como resultado de passar por uma experiência. Então presta atenção, eu só posso entender, presta atenção, conhecer e entender o amor, porque conhecer é uma coisa, agora entender é outra. Então eu só posso conhecer e entender o amor, de fato, por um resultado de uma experiência pessoal com Deus. Veja só isso, eu vou ler o texto e vou explicar. João capítulo 3, versículo 10. Isso aqui Jesus está falando de Nicodemos, presta atenção. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Ou poderia ser melhor traduzido, não entende essas coisas? Qual que é o contexto aqui? Jesus está falando do novo nascimento, baseado no quê? No amor.
Porque João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Lá no capítulo 3, aí de João começa assim, vou te situar nesse contexto aqui. Houve um homem chamado Nicodemos, e esse homem era um dos, para você entender, um dos caras da época. Ele era mestre, conforme diz o texto, ele era entendido da lei, conhecedor da lei, era um homem renomado. Para você entender, era um dos principais homens de Israel da época. Esse era Nicodemos. Agora ele ouviu falar dos feitos de Jesus, das obras que Jesus operava, e ele pegou e foi de noite, para que ninguém visse ele vindo Jesus. Ele queria conhecer Jesus secretamente, sem ninguém saber que ele era crente. Aí ele chegou de noite, para ninguém ver que ele estava indo ter com Jesus. Ele falou, ó, eu reconheço que ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus pega e solta essa, João 3,3, falou, ó, para que você possa ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos entrou em parafuso, ele falou, mas como que pode um homem voltar a entrar na barriga da própria mãe? Aí Jesus falou, não, eu estou falando de nascer da água e do Espírito. Ou seja, aquele que recebe a palavra, ele recebeu o quê? Uma nova vida, o Espírito Santo regenera, transforma ele. Agora Jesus falou, presta atenção, Jesus falou, é aqui onde entra a questão. Jesus falou, você é mestre de Israel e não entende o que é o amor de Deus? Você é mestre em Israel e não consegue entender o amor de Deus? Que transforma o ser humano? Você é mestre, você tem tantas faculdades. Só que você, mesmo tendo tanta faculdade que você tem, tanto estudo que você tem, se você chegasse na casa de Nicodemos, a parede da casa dele, da sala, era só os currículos. Era um camarada, trazendo para hoje, é o PhD, era quase uma divindade. Doutorado, estava tudo lá. Só que mesmo assim, com todo o intelecto, com todo o entendimento dele, Jesus falava, você é mestre, mas você não sabe disso? Você não consegue entender o amor de Deus? Está entendendo a dimensão do que nós estamos tratando aqui? Então ouça, um dos notáveis mestres de Israel não entendia do amor de Deus, até que ele provou da bondade de Cristo. E como resultado dessa experiência passou a entender, é claro, de forma limitada, pois nem toda eternidade esgotará o amor de Deus. Repete isso comigo, nem toda eternidade esgotará o amor de Deus. Nós, lá na eternidade, nós nunca vamos poder chegar, para você entender, virar a última página do livro e falar, ó, entendi tudo sobre o amor. Não existe. O amor é inesgotável. Preste atenção, nós vamos passar uma eternidade inteira conhecendo o amor de Deus. É por isso que esta é a maior de todas as virtudes, é o amor. É por isso que eu digo, essa palavra, hoje quando se fala de amor, está um pouco banalizada. Só que o amor é algo que, o amor de Deus, ele, excede o entendimento. Não só o entendimento da questão humana do caído, até o próprio crente. Paulo está dizendo, esse amor excede o nosso entendimento, mesmo eu sendo crente, mesmo eu tendo provado o amor de Deus, eu conheço e eu entendo do amor de Deus de uma forma muito limitada. Vou precisar de uma eternidade toda para Deus me explicar do amor dele e ainda não vai dar. Para você entender, agora você entende, Deus é um ser infinito, nós não, nós somos finitos, nós temos fim, Deus não tem. Isso entra na tua cabeça? Não entra. Não entra. E por que não entra? Porque o amor excede. É o que eu mostrei aqui do copo. Nós temos um limite. Aí vem Deus com o seu oceano. Ele é Deus. Impactante isso, viu? Pega isso aqui comigo aqui. Você não vai esquecer mais disso. Agora, o Nicodemos, ele passou a experimentar, ele teve uma experiência com Cristo, ele teve uma experiência com o próprio Jesus, e resultado dessa experiência que ele teve com Jesus, de novo nascimento, ele passou a entender o amor. É por isso que eu digo, eu não posso, citando aqui novamente, para vocês entenderem, eu não posso, ou chegar nos meus filhos e obrigar eles, vocês têm que amar a Deus, não,
Eles vão ter que ter a própria experiência com Deus. Eu posso ensinar, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, eu posso entregar a palavra, mas quem vai ter que entender que é pecador, quem que vai ter que entender que precisa de um Salvador, quem que vai ter que entender o amor de Deus, é eles por uma experiência própria. Chegará um momento que eles vão ter que olhar para eles, vai dizer, olha, ele vai se descobrir, ele vai falar, eu sou um pecador, eu estou cheio de pecado, eu estou condenado ao inferno. É como, lembra Pedro? O André, o irmão de Pedro, levou até Jesus, o André levou Pedro até Jesus, só que Pedro continuou a sua vida normal. Aí chega em Lucas capítulo 5, aí Jesus foi e se revelou para ele. Pedro teve uma experiência pessoal com Jesus, aí ele pegou e falou o quê? Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ou seja, numa experiência pessoal, ele nasceu de novo. Ele passa a entender desse amor de Cristo maravilhoso. Agora veja, quando eu passo a entender o amor de Cristo por causa do resultado de uma experiência, do contato que eu tive com Ele, olha o que acontece comigo, olha o que aconteceu com Nicodemos, 19:39 de João, pega isso aqui. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Resumindo aqui, presta atenção, Jesus tinha morrido, tá certo? O corpo está o quê? Morto. O corpo está o quê? Sepultaram o corpo de Cristo. E agora, presta atenção, esse homem aqui chamado Nicodemos, que experimentou a bondade de Deus e passou a entender o amor de Deus, ele pega agora, presta atenção, e ele pega aquele corpo morto, presta atenção, ele está derramando 100 libras de um composto de mirra e de aloés. Sabe o que é isso? Alguns, não são todos, mas alguns estudiosos chegam a dizer que era 100 anos de trabalho de um trabalhador. Escute, se só uma botijinha da Maria valia 300 denários, que era, ou seja, um ano de trabalho, só um frasquinho, imagine 100 libras. Então, de fato, eu não sei se era tudo isso mesmo, 100 anos de trabalho, mas eu sei que era muito. Agora, veja só comigo, como que alguém pode pegar algo tão valoroso e derramar num corpo morto? Como você pode pegar algo valioso e colocar em cima de uma coisa que está morta? O que é isso? Ele entendeu o que é? Ele entendeu o que é amor. Agora, quando você entende que é amor, às vezes você está lutando, eu já falei isso aqui, às vezes você está lutando com um corpo morto. Às vezes você está lutando com alguém morto espiritualmente dentro da tua casa. Você fala e não obedece, você fala e não entra no jeito, você fala e não se converte, você fala e não entra na posição. Aí o que você faz? Você derrama o teu vaso, você derrama a tua libra da oração, a tua dedicação, você derrama a tua vida em Deus. Você está aqui perseverando e alguém olha para você e fala, ele é doido, ele está lutando por alguém que não quer nem saber, ele está lutando por alguém que está desprezando. Não é que eu estou louca, é que eu estou cheio do amor de Deus. Só quem entende do amor de Deus é que vai passar a investir. Ô irmão, quem é que vai investir num corpo morto? Não existe quem quer pegar corpo morto, não responde, não faz nada. Como que você vai investir em alguém que te despreza, em alguém que não quer nada com nada? Você fala, estou perdendo meu tempo. Mas aí você pega a tua família, aí você pega aquele colega de trabalho, aleluia, você olha para aquele morto, aquele corpo morto, você fala, eu vou derramar minha libra todinha nele, porque eu também não valia nada, e Jesus me alcançou. Vamos lá, parte B do versículo, para a gente ir para essa mensagem aqui, dá para fazer 2 semanas, tá? Mas eu resumi para ficar uma só. Então, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Vamos lá. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Pega isso aqui. A palavra aí é cheios, sejais cheios, significa tornar cheio, completar. Levar até o fim, cumprir. E esse cumprir aqui tem um sentido de fazer a vontade de Deus. Esta palavra foi usada para falar do cumprimento das Escrituras. Quando Jesus, em Lucas 4:21... ele pegou o livro de Isaías e leu, ele falou, hoje se cumpriu as Escrituras. Então essa palavra sejais cheios aí, era usada para falar de alguém que estava cumprindo,
Estava se cumprindo a vontade de Deus, estava se cumprindo a palavra de Deus. Agora pega isso aqui. Então, quando o texto diz, para que sejais cheios, significa conhecer o amor de Deus revelado em Cristo, tem um propósito de nos capacitar para cumprir, para fazer a vontade de Deus. Então escute, quem conhece o amor de Cristo, quem conhece esse amor de Deus, ele vai ser capacitado para cumprir a vontade de Deus. Romanos 13, 8 e 10. Você sabia que nós somos devedores? E isso nunca vai acabar? A gente tem uma dívida. E qual é a nossa dívida? Veja só. A ninguém devais coisa alguma, ou seja, comprou, pagou. A não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, leia aí. Quem ama, cumpriu? Escute só. Aqui o texto está dizendo que aqui Jesus ele resumiu todas as leis. Todas as leis. Nós temos um resumo no Decálogo. Não farás imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não se dobrarás diante de outros deuses, guardarás o dia de sábado. Só esse mandamento que o Novo Testamento não manda guardar, ele é o único, tá? É o único que Jesus não ordenou que se guarde. Aí fala, honra o teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho, enfim. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro, a Bíblia diz que está dizendo que eu sou devedor do amor, então eu devo. O que eu devo? Eu devo te amar. Tá certo? Eu devo. Isso é uma dívida que eu tenho. Qual que é a minha dívida? Amor. Essa é a dívida que eu tenho, amar o meu próximo. Então todo mundo aqui tem uma dívida. Essa é boa ainda, né, irmão? Só que alguém pergunta, aí agora você consegue entender? Pedro falou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Jesus pegou e falou 7 vezes 7, que é 490 vezes por dia. Aí Pedro falou, Senhor, aumenta a nossa fé? Sabe por quê? Porque o amor, esse amor aqui, perdoador, não é amor humano, é amor divino. Sabe por que você consegue perdoar? Porque você foi perdoado. Agora ele diz, ó, vamos lá, porque quem ama, olha lá, quem ama aos outros cumpriu a lei. A única maneira de eu ser o cumpridor da lei é fazer o quê? Amando. Veja só, ele resume aqui, ó, vamos lá. Versículo 9. Com efeito, ó, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, ó, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti. Por que que o mandamento, eu vou ler o 10 e explico. Olha só, versículo 10 agora. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o... Por quê? A lei, todos os mandamentos são resumidos em 2. Em amar a Deus acima de tudo, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti. Mateus 22, do 37 a 40, a Bíblia diz que disso depende a lei e os profetas. Em outras palavras, todo o Antigo Testamento dependia do amor. Pega isso aqui. Se eu amo a Deus, eu não vou ter outros deuses diante de mim. Se eu amo a Deus, eu não vou adorar outros deuses, eu não vou tomar o nome do Senhor em vão. Se eu amo o meu próximo, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Se eu honro o meu próximo, eu não vou adulterar. Entende que tudo é baseado no amor? Porque a pessoa que ama quer o melhor para outra. Aleluia! Então a base, presta atenção, a base de tudo é o que? O amor. Agora entende porque somente Cristo cumpriu toda a lei? Porque o amor dele é infalível, o amor dele é perfeito. Oh meu Deus, isso aqui é violento ainda. Vem comigo aqui, ó. Agora a parte, o clímax aqui, fechando aqui o mistério. Versículo agora, a parte final aí, do versículo 19. Aleluia.
Vou ler tudo de novo. E conhecer o amor de Cristo. Diga bem forte, amor de Cristo. Nos ajuda. Que excede, ultrapassa toda a nossa compreensão, entendimento. Que amor é esse? Que amor é esse? Para que sejais cheios, ou seja, para que possa cumprir a vontade de Deus. Ou seja, uma pessoa que não ama não tem condição de cumprir o que Deus quer, de fazer o que Deus quer. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A palavra plenitude significa aquilo que é, no caso Deus é cheio, né? Mas aqui em relação a nós significa aquilo que tem sido preenchido, é conclusão, é uma medida completa. Então escute isso aqui, Deus é pleno. Por que Deus é pleno? Deus não falta nada. Presta atenção, Deus ele tem falta de alguma coisa? Não tem, Deus ele tem tudo. Por quê? Deus, um exemplo, Deus é cheio de amor, Deus é cheio de sabedoria, Deus é cheio de poder. Então Deus não tem falta de nada. Deus é cheio de conhecimento, Deus é cheio de inteligência, Deus é cheio de tudo. Entende? Então Deus não tem falta de nada. Deus tem falta de poder? Porque Ele é cheio. E por que você quer ser vazio se o próprio Deus é cheio? Pega isso aqui. É por isso que a nossa experiência com o amor de Deus nos faz o quê? Transbordar dele. Por quê? Porque Deus é amor. Pegou aí o mistério? Presta atenção, qualquer experiência que o homem tem com Deus, ele nunca vai ficar cheio, ele sempre vai transbordar. Porque eu pergunto, Deus cabe em algum lugar? Olha o que Estevão pregou e falou: nem os céus dos céus podem conter a sua glória. A Bíblia diz: toda a terra está cheia da glória de Deus. A glória de Deus pega o céu, pega a terra, pega debaixo da terra. A glória de Deus enche o universo, a glória de Deus enche tudo. Aí presta atenção, um Deus que é cheio, aí Ele pega e entra em você, entra em mim. Aí quando o crente é cheio de Deus, quem quer transbordar de Deus aqui? Aleluia. Chamanda cala sera macandácia. Veja aqui comigo, encerrando, Colossenses 2, 9 e 10. Estou sentindo graça aqui, gente, graça, é graça. Paulo fala de Jesus, presta atenção, Jesus não tomou a forma humana? Jesus é Deus, mas Ele tomou a forma humana, olha lá. Porque nele, Jesus, habita corporalmente, ou seja, no corpo de Jesus, habitava o quê? Toda a plenitude da divindade. Ou seja, lá estava no corpo de Jesus toda a plenitude de Deus. Ou seja, tudo que o Pai é, tudo que o Espírito Santo é, Jesus também é, aleluia. Aqui, presta atenção, ou seja, Cristo é completamente igual a Deus. Todos os poderes e atributos divinos habita por completo em Cristo. Ele veio em forma humana, mas não deixou de ser Deus. É por isso que Jesus falou: as obras que o Pai faz, eu faço também. O Pai ressuscita, o Filho ressuscita também. O Pai ama, o Filho ama também. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Aí eu fico pensando, o próprio Deus desceu na terra, e o ser humano pode entender Deus, entre aspas, o ser humano pode conhecer Deus, porque Deus se materializou em carne e osso. Deus se materializou com todos os seus atributos, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, com toda a sua glória. É por isso que um dia Jesus chegou aos discípulos, Mateus 17, falou: deixa eu mostrar um mistério para vocês. Aí chegou, pegou Pedro, Tiago e João, o que ele fez? Porque ele está falando, esse corpo aqui é só uma casinha que está ocultando aqui. Porque se eu me revelar em glória para o ser humano, por ele ser pecador, vai todos morrer. Porque não suporta a minha santidade. Então o que Jesus veio fazer? Veio restaurar. Agora pega isso aqui. Esta é a causa de Jesus ter exortado Filipe em João 14, 9. Filipe falou:
Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Filipe falou, Senhor, nos mostra o Pai que nos basta. Jesus ficou bravo. Jesus pegou e falou, eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e como você me pede para mostrar o Pai, olha, chega a arrepiar e diz, quem vê a mim, vê o Pai também. Sabe o que Jesus estava falando para Filipe? Eu e o Pai somos iguais. O Pai é o Todo-Poderoso, eu sou o Todo-Poderoso. O Pai é cheio de amor, eu também sou cheio de amor. Então quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem pode levantar as duas mãos para o céu? Eu vou te dar 30 segundos para glorificar a Deus, porque a maior mensagem está sendo pregada aqui. Qual é a maior? O amor de Deus. O amor de Deus que excede. Teracachandaromina candarápia. Labachanda candarápia. O Pai é santo, o Filho também é santo, o Espírito Santo é santo, o Jesus também é santo. É por isso que os demônios chegavam diante dele e se dobravam e falavam, eu sei que és o santo. Até os demônios sabem, tu é igual a ele, tu é do jeitinho dele. Eu não vejo diferença nenhuma. Do mesmo jeito que ele é, tu é também. Oh meu Deus. Agora veja, porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora o versículo 10, a parte A. Olha lá. E estáis perfeitos nele, ou seja, aperfeiçoados nele. Só essa parte. Então, em Cristo, nós somos o quê? Aperfeiçoado. Então no amor de Jesus nós somos o quê? Aperfeiçoado. Pega isso aqui para a gente encerrar. Cristo é o padrão absoluto da verdade, bondade, amor e etc, etc, etc. E por que Jesus é o padrão? Porque ele é o próprio Deus. Então Deus em forma humana se submeteu à sua própria lei. Porque, presta atenção, Deus, isso aqui para mim dá vontade de sair voando por aí, de tanta explosão interior. Um dia Deus vai me dar asa no arrebatamento. Esse sonho meu vai se realizar, eu vou voar. Vocês já me ouviram falar tanto, né, de voar, mas qualquer dia vocês vão ver que vocês vão estar comigo, nós vamos voar junto. Aleluia. No arrebatamento nós vamos voar, filho. Ó. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Essas coisas mexem com a gente. Presta atenção. Então, Deus em forma humana se submeteu à sua própria lei. Deus se submeteu. Irmão, Deus, olha só, ele se submeteu à sua própria palavra. Presta atenção, o próprio Deus que fez a lei, ele se submeteu à sua lei. Porque o Senhor Deus falou que tem que amar, e ele fez o quê? O Senhor Deus falou que tinha que cuidar, o que ele fez? Toda a lei que ele determinou, ele cumpriu todas elas. O próprio Jesus em forma humana, o próprio Deus se fez humano, né? Tomou a forma humana. E agora vem a pergunta, e como que ele conseguiu cumprir a lei perfeitamente? Como que ele cumpriu perfeitamente a lei? Porque ele amou. Porque a sua caminhada era baseada no... Dá só uma olhadinha, não olha muito não, que agora está ficando sem máscara, né? Mas dá só uma olhadinha de lado para ele não ficar com vergonha. Diga, seja cheio do amor. Cheio. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, Jesus não exige de nós o que ele não tenha primeiro feito. Jesus fez e disse. Jesus ele fez. Antes de Jesus pedir qualquer coisa para nós, sabe o que ele fez? Ele deu o exemplo, ele falou, ó, ele desceu aqui na terra, ele falou, ó, é assim que é a vontade do Pai. É assim que é a vontade divina. Então Deus desceu do céu para se explicar. Entende? Para você entender, é que eu sei, eu compreendo que eu também sou homem. É como, perceba só, se um ser humano chegar para uma formiga e falar com a formiga vai entender o que ele fala?
às vezes, presta atenção, eu estou usando aqui, né, uma questão, é uma fábula para você entender. Se o ser humano chegar, ó, e falar, formiguinha, eu quero cuidar de você. A hora que o ser humano vai com a mãozona dele lá, a formiguinha faz o quê? Sai? Porque ela não? Entende? O ser humano não estava entendendo Deus. Aí Deus falou, eu vou ter que me fazer como um deles. Vou me fazer como deles, para quê? Vou ensinar eles como que se cumpre a lei. Vou ensinar como que anda na vontade do Pai. Eu vou ensinar como que faz a vontade de Deus. Então ele se submeteu à sua própria lei, desceu na terra, cumpriu a sua lei e falou, assim como eu fiz, agora faça! Anda. E eu encerro dizendo, nisto, então nós seguimos as pisadas de Cristo. Se nós andarmos do jeito que Cristo andou, nós vamos agradar a vontade de Deus, tá certo? Nisso somos aperfeiçoados nele, porque recebemos da sua plenitude. Então, o que é receber da plenitude de Deus? Eu recebo de Deus tudo que Deus é. Então, quando eu passo, presta atenção, quando eu passo a conhecer o amor de Deus, eu passo a ser cheio do quê? Da plenitude do próprio Deus, ou seja, eu vou sendo cheio do poder de Deus, eu vou sendo cheio da sabedoria de Deus, eu vou sendo cheio da graça de Deus, eu vou sendo cheio, entende? Eu vou sendo cheio de tudo que Deus é cheio. Então aqui o conhecer esse amor me fará viver na plenitude de Deus, me fará receber, ou seja, a própria presença de Deus, os seus atributos em mim, entende? E aí vão se manifestar. É por isso que a nossa casa é tão pequena, que aí começa a transbordar. E aí eu encerro com essa conclusão aqui dizendo, mergulhar no oceano do amor divino resultará a nós sermos cheios daquilo que Deus é. Então o que restou para nós, mergulha no oceano do amor. As palmas louvem Jesus.